Graças e paz. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que eu tenho visto por aí, dentro do meio evangélico, né, e que tem realmente me preocupado. Né, e eu lendo um texto aqui que eu quero compartilhar com vocês, eu quero falar um pouco sobre esse assunto. E esse assunto que eu quero falar é sobre esse misticismo que tem envolvido o evangelho ou a cultura evangélica e que realmente me preocupa. O que seria esse misticismo? Nós vemos, por exemplo, hoje pessoas que conhecem a Deus ou são conhecidas de Deus, como o versículo que nós vamos ler aqui, voltando a algumas práticas que realmente não tem nada a ver com o Evangelho. Pessoas que estão se apegando a frases prontas, orações prontas, pessoas se apegando a práticas ritualísticas, né? E até mesmo encarando a Bíblia como algo místico, né? Pessoas que, por acharem que tem a Bíblia dentro de casa, estão seguros por acharem que tem a Bíblia na sua estante, já estão no caminho ou estão seguros na presença de Deus. E na realidade estão se apegando também a rituais litúrgicos, né? Por exemplo, nós vemos aí alguns lugares onde são ensinadas às pessoas, se você fizer isso tantas vezes, você está abençoado. Se você submeter a esse ritual, Deus vai te abençoar. E na realidade, o versículo que eu quero compartilhar com vocês está lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 9. E diz assim: Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais quereis de novo servir? Paulo, quando escreve o livro de Gálatas, ele chama a atenção das pessoas por estarem voltando a práticas ritualísticas. Né? Versículo 10, por exemplo, ele diz lá: vocês agora vão voltar a guardar dia, meses, anos, né, e tempos, vocês vão se apegar a essas coisas. E isso não é certo. Né? Então, muitas vezes nós vemos aí pessoas, por exemplo, nas redes sociais, postando pessoas que dizem conhecer a Deus, né? E conhecer a Deus verdadeiramente, estão colocando lá, compartilhe essa mensagem com tantas pessoas e daqui tanto tempo você vai ver um milagre acontecendo na sua vida. Compartilhe essa mensagem com tantas pessoas e Deus vai te abençoar. Como se Deus estivesse preso a esses rituais, a essas, vamos colocar aí, simpatias gospel, vamos dizer assim. E temos também as pessoas que estão apegadas a certos mantras, vamos dizer assim, né? Porque acham que frases feitas ou frases que vão sendo repetidas vão trazer algum benefício sobre a vida das pessoas. E na realidade não é isso que o evangelho verdadeiro nos ensina. E Paulo começa dizendo lá no livro de Gálatas, no capítulo 1, ainda que nós ou mesmo um anjo descesse, viesse vos anunciar um outro evangelho que não seja o de Jesus Cristo, essa pessoa seja anátema, ou seja, maldita. Não que nós devemos amaldiçoar, mesmo porque essas pessoas, mesmo porque não está em nós abençoar ou amaldiçoar ninguém. Né? Nós não temos esse poder. Mas essa pessoa não deve ser vista com bons olhos, deve ser rejeitada pela igreja, porque está trazendo um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo fala da relação, né, que nós devemos ter com o nosso Salvador. O evangelho de Jesus Cristo fala da salvação através da pessoa de Jesus. A Bíblia fala das bênçãos que recebemos em Jesus. Está escrito lá em Efésios, se não me engano, no capítulo 1, versículo 3. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa bênção está em Jesus. A nossa bênção não está em repetição de rituais. A nossa bênção não está em repetição de palavras. As nossas bênçãos não estão em orações repetidas, como esse Paulo mesmo disse, esses rudimentos fracos e pobres que antes servíamos. E Paulo diz ali, muito importante isso, que no versículo 19 e 20, Paulo diz que ele sente dores de parto em relação às pessoas que ele tinha visto e ouvido falar que voltavam a esses rudimentos fracos. E ele diz no versículo 20 que ele gostaria de estar perto dessas pessoas e falar com ele com outro tom de voz. Ou seja, Paulo diz também que ele estava perplexo, ou em outras versões da linguagem de hoje fala que ele estava muito preocupado com as pessoas, porque eles estavam regredindo na sua relação com Deus. E muitas vezes nós temos visto no nosso meio hoje, no nosso meio evangélico, pessoas regredindo na sua relação com Deus, se apegando a rituais, se apegando a frases prontas e transformando o evangelho num evangelho muito místico. E Deus não quer um evangelho místico em nosso meio, Deus nunca nos ensinou um evangelho místico. O evangelho de Jesus fala de um evangelho onde é anunciado um novo nascimento
E nós somos nascidos de Deus, como o apóstolo Paulo diz nesse mesmo capítulo 4, que agora somos filhos e não mais servos. E se eu sou filho de Deus, eu tenho que entender que essa relação que deve existir entre eu e meu pai, a minha relação com ele não é baseada em misticismo, a minha relação com ele não é baseada em rudimentos fracos que anteriormente muitos de nós praticávamos. E nós temos que entender que o Evangelho de Jesus Cristo não pode ser mistificado, não pode ser alterado como tem sido alterado. Se volte ao Evangelho verdadeiro e Deus realmente te abençoará, tenha um novo nascimento, tenha uma relação com Jesus, da maneira que o Evangelho nos ensina, e você será abençoado. E que o seu Evangelho verdadeiro esteja no seu coração. Deus abençoe em nome de Jesus.